Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. O Legislativo se aproxima do período de recesso parlamentar, mas a Câmara Municipal se prepara para receber um grande evento entre os dias 21 e 26 de janeiro. Mais uma vez, o Fórum Social Mundial Temático terá uma das sedes aqui no Palácio Aloísio Filho. Para falar da relevância desse evento e também de alguns destaques, antecipar alguns destaques da programação, o programa de hoje recebe José Antônio da Silva, que é integrante da comissão organizadora do Fórum e também representante do movimento Ubuntu. Temos também a vereadora Jussara Coni, o vereador Dr. Tiago Duarte, que é o presidente da Câmara Municipal, e ainda o vereador Cláudio Janta, todos muito envolvidos na programação, na antecipação desse grande evento. Vamos começar com José Antônio. Antônio, o tema do evento é crise capitalista, democracia, justiça social e ambiental. Vários temas dentro de um tema, todos muito ligados, não só às questões locais, mas principalmente ao que acontece globalmente, né? Primeiro, queria agradecer a oportunidade desse espaço, saudar nossa companheira guerreira Jussara Coni, vereador Janta, Dr. Tiago, né, e dizer que o movimento social negro, tanto no Rio Grande do Sul e brasileiro, está se mobilizando para essa nova edição do Fórum Social Temático, que acontece aqui na nossa capital do estado, né, que foi uma conquista dos movimentos sociais, e esse trabalho todo vem no sentido de resgatar o Fórum Social Mundial, que começou aqui, né? E o tema é fundamental porque nós do movimento negro, além de dar o corte da questão de classe e da questão racial, queremos englobar todas as ações, né, que incorporam a luta de inclusão dessa população, não só na nossa capital, mas no nosso estado e no nosso país. Falaste bem, começou em Porto Alegre, temos ainda aquela atmosfera de 2001, agora em 2014? Precisamos resgatá-la, né? Porque foi uma conquista quando o Fórum começa em 2001, essa construção coletiva que trouxe para cá, se eu não estiver enganado, no Fórum de 2002, 2003, quase 100 mil pessoas, né? E nós precisamos resgatar essa unidade, e esse é o motivo de estarmos aí todos nós caminhando juntos, movimentos sociais, parlamentares, centrais sindicais, sindicatos, né? Todos os movimentos que lutam por um país mais justo e mais digno, para que a gente possa fazer um grande evento aqui na nossa capital e servir como serviu de exemplo para o mundo inteiro. Pois é, em 2013 a Câmara Municipal sediou também o Fórum Parlamentar, né, vereadora? A vereadora Jussara Coni, ao final do evento, foi responsável por ler a carta compromisso que ficou disso. E nela a senhora ressaltou a importância ali do protagonismo dos vereadores, das câmaras municipais, no sentido de colocar em prática essas mudanças tão necessárias. Agora, mais uma vez, a Câmara recebe esse evento. Mais uma vez, e eu quero dizer que o Fórum Social Mundial, ele faz parte da história dessa cidade, né? Começou aqui e há todo um movimento para trazer o próximo fórum para cá. Mas quero também agradecer ao nosso presidente, Dr. Tiago, que teve a confiança no vereador Janta e em mim de nos designar, talvez pelas nossas atividades ligadas ao movimento sindical, ao movimento social, desde o início do ano passado, né? Porque o Fórum Social, nós estávamos entrando nessa legislatura e o Fórum Social acontecendo para representar a Câmara Municipal e agora, de novo, né, agradecer essa confiança. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos vindo, inclusive, de duas atividades importantíssimas que a Câmara esteve muito bem representada por vários vereadores, eleitos, inclusive, na Conferência das Cidades, para a Conferência Nacional das Cidades, Reforma Urbana Já, e depois para a Marcha dos Vereadores em Brasília. E de lá nós já viemos com uma pauta que na abertura do Fórum Social Temático agora aqui apresentamos essa pauta. É uma pauta que mostra exatamente isso, o significado dos legislativos municipais, o significado dos vereadores no processo de construção de um novo mundo que é possível, né? Nós vivemos hoje uma grave crise do capitalismo mundial. O Fórum Social Mundial teve um papel estratégico no debate contra o neoliberalismo, inclusive no processo de redemocratização do nosso país, de integração da América Latina, né? Então, essa ideia
de que os parlamentos estejam atentos e partícipes é decisivo. Nós hoje somos 57 mil vereadores em todo o Brasil, né? Então, para o nosso país, é decisivo que nós, por exemplo, participemos do encontro, uma das atividades. Há experiência já no Brasil de fóruns de parlamento das regiões metropolitanas. Este vai ser um debate que nós vamos fazer nessa Câmara. Há experiência importantíssimo, porque, por exemplo, o Tiago e eu somos da saúde, né? A gente sempre... Como fazer, implementar o Sistema Único de Saúde, ser exemplo para o mundo, se não houver essa integração? Não existe isso. A região metropolitana, ela é estratégica, não é só de Porto Alegre, né? Mas as regiões metropolitanas, tudo. A reforma urbana nos mostrou isso. Então, como nós também, é outra atividade que já está programada, como nós ficarmos os legisladores, os municípios, né, onde a vida acontece, fora, por exemplo, de um grande debate relativo à democracia, que é a reforma política democrática e eleições limpas no Brasil. O projeto de lei de iniciativa popular, que a OAB está liderando, que nós vamos conseguir, assim como no Saúde Mais 10, temos que conseguir 3 milhões, vamos conseguir, de assinaturas, e a União dos Vereadores do Brasil, ela é a 61ª entidade nesta marcha dos vereadores, que nós 3 aqui estamos presentes, além de outros vereadores, nós incluímos a União dos Vereadores do Brasil nessa grande luta pela reforma política democrática. Então, são 2 exemplos da participação dos vereadores que vão estar neste fórum e nessa temática. Naturalmente, tem outros no decorrer do nosso debate aqui, vai se colocando. Então, eu acho que chamar a população, porque essa relação mais direta que a população tem é exatamente os movimentos sociais, Luiz Antônio é testemunha disso, né? Onde é que tu tem a mais ampla correlação de força? Nos legislativos. E dentro dos legislativos, nos legislativos municipais, é aqui que afloram os movimentos sociais e aqui que com eles nós queremos construir, estamos construindo esse novo mundo. Então, eu creio que é por aí. Muito obrigado, doutor Tiago, pela confiança. Pois é, justamente no início da presidência do vereador doutor Tiago aqui na Câmara Municipal, foi que aconteceu o Fórum Parlamentar com a presença do idealizador do Fórum Social Mundial, naturalizado brasileiro, Oded Grajew, que esteve na Câmara Municipal e também proferiu palestra, enfim, fez essa preparação para as discussões que ocorreram durante o ano. Agora, vereador, no início de 2014, o senhor não estará mais na presidência, mas com certeza deixa esse legado de preparação para sediar o fórum temático aqui na Câmara. O fórum temático, ele é fundamental para a cidade, né? Tem o resgate histórico do protagonismo de Porto Alegre dentro desse processo mundial de discussão, dentro desse processo mundial de humanização da discussão, de centralizar no homem, no ser humano, na natureza, no meio ambiente, a discussão da sustentabilidade, tirar só do foco econômico. E Porto Alegre cada vez mais ganha protagonismo nessa antítese aos fóruns econômicos, principalmente o de Davos, né? Quero dizer que responder a vereadora Jussara que time que está ganhando não se mexe, né? Então, se com a participação e a representação da vereadora Jussara e do vereador Janta nós tivemos esse grande sucesso, nada mais correto, nada mais justo do que a gente poder continuar avançando com a representação e com a participação deles, nos representando nessa articulação ampla que vai se fazer. Claro que todos os vereadores devem participar, quanto mais opiniões diversas, mais rico vai ser o nosso debate e mais profícua vai ser a construção, mas a todos nós articulados por eles, né? Até pelas experiências que tem. O vereador Janta, um grande líder sindical, não só pelo tamanho, mas pela concepção de movimento sindical, pela vivência nesse setor. E a vereadora Jussara, eu às vezes
fico um pouco preocupado se é um termo que pode parecer mais pejorativo, mas não é pejorativo, é pela sua experiência, né? A vereadora Jussara, para nós, uma pessoa extremamente experiente, a gente brinca às vezes. Nossa mãezona aqui, né? Nossa mãezona, mas é verdade, nossa mãezona. A vereadora Jussara, pela estatura política, um dinossauro da política gaúcha e porto-alegrense, então toda a experiência que tem nos movimentos sociais. Então nós estamos muito bem representados e certamente vamos participar, cada um com as suas ideias. Isso não quer dizer que nós tenhamos ideias iguais, nós temos uma diversidade grande de pensamentos, em alguns tentando sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas, sempre poder dar nossa contribuição, mas nós temos aqui e ali posições diferentes em relação a alguns temas, e eu acho que isso é o que faz com que o Fórum Social Mundial seja cada vez mais rico, respeite as diversidades de opiniões e possa tentar, dentro do que é senso comum, construir, apontar para a sociedade um caminho construído melhor para efetivamente a gente ter uma melhor qualidade de vida. Construir novas alternativas. A frase que marcou o início do Fórum Social Mundial e que permanece como uma frase do Fórum é: um outro mundo é possível. Ainda dá para seguir esse lema, vereador Janta? Olha, eu acho que nós tivemos grandes avanços desde do primeiro fórum até agora. Eu acho que nós podíamos até dizer que estamos construindo um novo mundo possível. Né? Estamos construindo, esperamos que o fórum desse ano, todas as oficinas, todos os debates possam se realizar, porque o ano passado, infelizmente, um dos poucos que teve foi o nosso aqui, que tivemos a tragédia lá do Rio de Janeiro, né, da Boate Kiss. O fórum iniciou em Santa Maria, né? O fórum iniciou numa marcha, né? E logo em seguida tivemos aquele desastre lá horrível que até hoje assusta todos nós, né? E decidimos todos juntos, né? Estancar o fórum, né? Não fizemos muitas coisas, não foi feita no fórum, e esperamos esse ano realizar todas elas, as que ficaram para trás do ano passado e o que se espera. Mas a gente teve avanços já, eu acredito, no mundo do trabalho, né? Eu posso dizer isso, nós tivemos avanço. Hoje nós temos uma política de salário mínimo, hoje nós temos um emprego, nós estamos avançando muito. Eu acho que tem que avançar muito mais e, principalmente, eu acho que tem que ser o objetivo de todos nós que o fórum venha para Porto Alegre. Eu acho que nós já provamos nesse período todo aí a capacidade de discussão, de interagir, de receber que a cidade tem, né? Se provou que a nossa cidade, independente de quem seja o governante, Porto Alegre é uma cidade de todos. Porto Alegre é uma cidade de ideias. Porto Alegre é uma cidade que quer discutir o mundo e discutir um mundo melhor para todos. Nós estamos realizando isso. E como a Jussara disse, nós podemos discutir, né, os trabalhadores, o movimento sindical, social, todo mundo pode discutir. Agora, quem realmente encaminha as discussões é os legisladores. Então, eles têm que estar presentes. Foi uma discussão que a gente levou para o fórum. Não adianta nós discutir, e quem encaminha é o vereador, é o deputado estadual, o federal, então eles têm que estar para o fórum. E a nossa Câmara avança muito quando ela participa já pela segunda vez do fórum, não só cedendo espaços, né, mas participando. Os vereadores ativamente dentro das suas áreas e dentro também do que foram eleitos. Eu acho que nenhum espaço é mais democrático do que a Câmara de Vereadores. Aqui nós encontramos todas as representações da sociedade, e que as que ainda não estão virão, mas estão todos aqui dentro, né? Todos. É uma divergência e convergência de ideias, e aqui se pratica o que se espera no fórum, né? Que todos discutam, debatam, mas que avance ajudando o povo. O vereador Janta tocou numa palavra importante, que é representatividade. A comissão organizadora do fórum prioriza as entidades representantes da sociedade civil, justamente para ter
essa independência, digamos assim. Agora, é uma das questões que se impõe também com a crise do capitalismo e que nós vimos no Brasil, em Porto Alegre, muito forte com os protestos da metade desse ano, que é justamente uma crítica ao modelo representativo que temos hoje também, claro, uma crise representativa. Qual é a posição da comissão organizadora do fórum em relação a isso, já que a gente, por exemplo, aqui temos 3 vereadores tão engajados e tão comprometidos com essa representação que os colocou aqui? Eu queria te colocar até para a gente poder fazer 2 leituras, não sei se a Jussara e os companheiros vereadores concordam, que primeiro é o momento da construção, né? E eu queria pegar uma brecha da fala do vereador Janta, que para nós que somos movimentos sociais, que não temos os recursos, né, que corremos atrás dos parlamentares, das centrais sindicais, a gente notou que para esse fórum social a gente já construiu uma nova realidade, né? Por isso que a gente, como disse o vereador, um novo mundo é possível, sim, se nós abrirmos, né, os nossos corações, abrirmos as nossas mentes para ouvir os outros. Né? Essa parceria que está constituída dentro do grupo organizador, tu vê todos os segmentos, desde o movimento social negro, desde o movimento de mulheres, desde a livre orientação sexual, lutadores pela moradia. Então, está dentro dessa construção todas as representações sociais que estão construindo a vinda e os debates, né, de vários pensamentos, para que a gente possa ampliar esse diálogo com o parlamento e construir realmente as novas realidades, né? E isso, para nós que estamos desde a construção do primeiro fórum, é sinal que já existe uma unidade, né, e uma grande força para que a gente possa o quê? Dizer que em 2015 o Fórum tem condições de retornar a Porto Alegre e que também a população de Porto Alegre, e aí quero ampliar esse convite, não só a população de Porto Alegre, mas toda a população da região metropolitana e do próprio estado do Rio Grande do Sul se some a companheiros e companheiras de outros estados e de outros países que vêm para essa construção coletiva, né? Que é importante a gente demarcar aqui que não é um fórum de Porto Alegre, é um fórum que acontece na capital de todos os gaúchos, que é Porto Alegre, que está o centro de poder, né? Está o legislativo, está o executivo, está também o judiciário, mas também agrega todas as representatividades dos movimentos sociais nessa construção coletiva. E aí partimos então para isso, depois disso, para o segundo momento. E aí aqui eu já faço para mim, que é fundamental nessa minha fala também, dizer a importância da unidade das centrais sindicais, que está mudando essa realidade. Né? Porque as centrais sindicais hoje, ao se somarem ao Fórum Social, eles começam a trazer uma base que não participava da construção do Fórum, não participava do debate do Fórum e que agora dialoga com os outros segmentos. E aí chegamos no terceiro ponto, que é o parlamento, que vai ouvir o movimento social, vai ouvir todos os segmentos de trabalhadores na sua diversidade e vai dessa ouvição, né, desses movimentos, vai transformar essas demandas em políticas, em projetos de leis, né, que vão construindo uma nova realidade e uma nova sociedade mais inclusiva e de maiores oportunidades. Bom, diga, já lhe dou a palavra. Um novo mundo é possível, mas não é imprescindível ou melhor, é imprescindível a representatividade política que existe hoje. Não necessariamente será necessário, ao longo do tempo, mudar essa fórmula que temos hoje. É preciso representantes políticos capazes de coordenar as ideias. É o momento dos movimentos sociais trazerem as suas demandas e dialogarem com os parlamentares, tanto a nível de município, quanto a nível de estado, quanto a nível federal, para que, a partir desse diálogo, dessa troca de opiniões, né, na busca dessa convergência, a gente possa construir as políticas de unidade. Como mesmo tu colocou, nós passamos por um período no mês de junho que o povo foi às ruas, né, reclamar da forma da administração, contra a corrupção, fazer todas as denúncias que eram necessárias ser feitas. Bem, agora tem que ter um momento da conversa. Né? E a conversa, para nós que somos movimentos sociais, é essa conversa que está sendo construída democraticamente. Não é os parlamentares que estão indo para o fórum dizer para os movimentos sociais o que os movimentos sociais têm que fazer. Não, é o contrário. Os parlamentares estão indo para dentro do fórum, abrir um espaço de diálogo, ouvir os movimentos sociais e, a partir do parlamento, apresentarem as mudanças. O que eu queria dizer é que eu acho que foi muito bom esse quadro e esse resgate histórico que o Antônio fez. Porque desde o primeiro fórum, eu participo desde o primeiro,
nós fizemos o Fórum Parlamentar. Perfeitamente. Nós fizemos o Fórum Parlamentar. Ele agora se materializa com essa participação da Câmara Municipal, não como algo isolado. É essa compreensão da sociedade, de diálogos, de opiniões divergentes para a convergência, como o Janta coloca, que faz com que o Fórum esteja num outro patamar. Porque havia uma certa resistência, né? Uhum. E a crise de representatividade é algo concreto. Por isso que o Fórum Parlamentar, dentro do Fórum Social Mundial, nós vamos trazer vereadores de todo o país da América Latina. Ele está atento exatamente ao que as ruas disseram, como o Fórum como todo está, para que a gente possa superar essa crise de representatividade fazendo um amplo diálogo. E o Fórum é um espaço estratégico para isso, né? Sobre a reforma política e as democrática, as eleições limpas. Vai ter um plebiscito nesse país, nós vamos ter que participar e nós vamos ter que dizer o que nós queremos, todos nós. Porque nós sentimos essa crise de representatividade. Nós sentimos. E concordamos que as ruas digam isso. Porque para aqueles que dedicam ou por decisões dos seus partidos vêm para um parlamento e não vêm como algo solto, vêm como oriundos dos mais diversos movimentos sociais, tem 3 exemplos aqui, né? Nós viemos querendo um parlamento que esteja num outro patamar para esse novo mundo possível. E foi muito bom que alguém resgataste a nossa coordenadora aqui, que sempre faz muito bem, a vinda do Oded de Grajew aqui nessa casa, onde nós desarquivamos o projeto do hoje vice-prefeito, antigo vereador Sebastião Melo, do plano de metas. Este ano nós vamos entregar com esse plano de metas votado para o Oded de Grajew e para toda a sociedade, porque o plano de metas desta casa, ele é estratégico para que nós possamos fazer as políticas públicas e a gestão pública no patamar que as ruas estão dizendo que tem que ser feita. Então, eu acho que esse teu resgate é muito importante. Por exemplo, nós vamos estar aqui com a UVB e a FENAVRU, que é toda a articulação, né, a Frente Nacional dos vereadores que lutam pela reforma urbana. Nós vamos estar aqui dizendo ao mundo que há instrumentos e ferramentas nesse país, como o Estatuto da Cidade, que as ruas estão dizendo que tem que ser aplicado, porque não adianta ter um instrumento sem a sua aplicação, e aí entra o papel da nossa relação com o movimento social, que é ele o impulsionador, né, desse processo, para que nós possamos construir a reforma urbana nesse país, que é uma das reformas estruturantes para que nós tenhamos esse desenvolvimento que o Tiago fala, com sustentabilidade ambiental. Então esse resgate foi muito bom, porque não há antagonismo entre tudo que existe. Pelo contrário, todos nós temos que estar abertos à participação de todos. Interligação de ideias, diga, vereador. Todos sendo protagonistas, né? Aproveita o gancho que a vereadora Jussara, o próprio SUS, né? As ruas disseram que o SUS tem que deixar de ser uma teoria e passar para a prática, né? O que nós observamos? Nós observamos grande dificuldade de execução do SUS, né? A nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Nos municípios, por exemplo, Porto Alegre tem gestão plena de saúde e enfrenta grandes dificuldades na gestão pública do SUS. Né? Nós não podemos conceber, por exemplo, que é o que tem acontecido em Porto Alegre, dentro da questão da integralidade, que é um dos princípios do SUS, né? Nós não podemos conceber que o paciente, por exemplo, e isso acontece em Porto Alegre hoje, o paciente vai no hospital, acaba tendo um infarto, vai no hospital, vai no Instituto de Cardiologia, para dar um caso bem concreto, e aí o paciente é tratado lá agudamente no Instituto de Cardiologia, e depois é tratado o coração dele lá, e aí em decorrência disso ele acaba tendo um problema pulmonar, e aí mesmo a questão do coração, ele tem que voltar no posto de saúde para ser reencaminhado para o hospital. Então, cadê a integralidade? Cadê a acessibilidade do SUS? As pessoas não têm acesso em Porto Alegre hoje ao Sistema Único de Saúde, tem cada vez mais acesso restrito. Vereador Janta, principalmente por causa dos postos de vereador saúde. Janta, eu estou com o projeto do posto de saúde 24 horas,
em que ele se dispõe até a flexibilizar um pouco para que os postos sejam abertos até as 22, e, no entanto, a Secretaria Municipal de Saúde fechou essa semana o atendimento noturno no posto de saúde de Belém Novo. Mas a dificuldade da saúde, com certeza, é um assunto, é uma dificuldade que atinge a todos os países. Nós não temos notícias de nenhuma nação que com tranquilidade ofereça saúde. Mas agora o nosso tem um sistema público de saúde que nenhuma tem um sistema igual ao nosso. Exatamente. Um sistema que tem recurso, ele prevê recursos públicos e federais maciços, recursos estaduais, recursos municipais e ainda prevê recursos da iniciativa privada. Agora, ele é mal administrado, ele é mal gerido. Tu não pode ter esse princípio da universalização que é importante e que é inovador no Brasil. E é único, né? Nós temos um sistema único de saúde que o mundo inteiro não tem. O Obama está tentando copiar uma parte do nosso sistema único nos Estados Unidos. E diga-se de passagem, construído pelo povo brasileiro no processo da Assembleia Nacional Constituinte. Foi o povo que exigiu isso, que nós tivéssemos um programa de saúde público gratuito. E quero dizer que quando a gente consegue acessar esse sistema público e gratuito, ele não deixa a desejar para nenhum sistema privado. Ele é maravilhoso. A forma de atendimento, procedimento, internação, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O sistema privado, ele era para ser uma complementação. Eu quero ir para o hospital, eu vou para o SUS, mas eu quero um quarto particular, que eu quero que a minha mulher, meu filho fique junto comigo, blá. Aí tu pagaria mais. Não, hoje em dia tu paga para uma consulta médica. Porque é gestão. Dinheiro, volto a afirmar, dinheiro tem para a saúde. O problema dela é gestão. E eu acho que isso nós estamos discutindo no fórum. Agora eu quero dizer o avanço que foi o fórum nesse período dele, desde o início dele até agora, que no início do fórum se discutia muito, né, Antônio Jussara, que os parlamentares não podem participar, esse fórum é um fórum independente. Quando o Antônio reafirma a Centrais está participando, nós fomos marginalizados no início do fórum, nós não conseguimos fazer oficinas, nós tínhamos que fazer oficinas paralelas, vinculadas ao fórum. E hoje não, hoje nós estamos na direção do fórum. Na direção do fórum, as centrais sindicais, os movimentos, o parlamento, nós estamos na direção do Fórum Social e o ano passado já se discutia até a participação dos empresários no fórum. Eles geram emprego, eles geram renda, eles têm que estar aqui, eles têm que ser mais humanos, eles têm que dividir lucro, eles têm que participar mais na gestão da saúde, eles têm que estar junto no fórum. Então nós abrimos um fórum que eu acredito que hoje o Fórum Social Mundial, mesmo temático, ele está superior a Davos já. Ele está muito superior, porque Davos lá discute uma coisa restrita, que é a economia, juros, taxa de juros. E nós não, nós discutimos o mundo. Nós discutimos desde do transporte do município à saúde de um país. Então, acho que já que a saúde entrou... Preciso só fazer um breve intervalo para a gente retomar os assuntos, mas com certeza essa questão das dicotomias e também das complexidades que envolve a política. É claro, o assunto do nosso segundo bloco, Porto Alegre em Debate, já volta. Hoje estamos antecipando os principais temas do Fórum Social Mundial Temático, que será sediado aqui na Câmara Municipal. Nós já voltamos. Referência no turismo fluvial, entretenimento e lazer flutuante em Porto Alegre, o Cisne Branco já faz parte da história da cidade. O percurso começa no Cais do Porto e apresenta as principais ilhas da região. Além de turístico, o passeio tem um enfoque cultural com locução para ilustrar o itinerário e contar um pouco da história da cidade. Para namorar ou simplesmente se divertir, o trajeto à noite também pode ser uma boa opção. A programação noturna oferece jantar e boate, abertos entre as 9 da noite e as 2 da madrugada. O Cisne Branco percorre o Guaíba em direção à Zona Sul. Durante a navegação, é possível ainda desfrutar da única pista de dança flutuante do estado. No itinerário para a Zona Sul da capital, o visitante pode participar de almoço no barco com duração de 2 horas. Para relaxar e aproveitar o pôr do sol do lago, a dica é o Happy Hour flutuante. Ele ocorre de terças a sextas, das 6 às 7h30 da noite. No passeio, é possível também viajar ao som de bandas ao vivo
ou com peças teatrais. Aliado à diversão, o Cisne Branco tem um projeto de educação ambiental. Através do agendamento das escolas, os alunos podem fazer um passeio ecológico pela região. Com capacidade para transportar 200 passageiros e 20 tripulantes, o barco também está disponível para eventos abertos ou fechados. Os passeios devem ser marcados pelo telefone 3224-5222 ou na Avenida Mauá, número 1050, portão central do Porto da capital. Se você tem uma proposta de lei, saiba que pode participar do processo legislativo da Câmara Municipal de Porto Alegre. Os projetos de iniciativa popular devem ser encaminhados por entidades da sociedade civil subscrita por 5% dos eleitores do município. Quando se tratar de interesse específico de bairro ou distrito, o projeto deve ter assinatura de 5% dos eleitores residentes naquele local. Mais informações com a Diretoria Legislativa da Câmara pelo telefone 3220-4192. Câmara Municipal de Porto Alegre. Porto Alegre em Debate está de volta. Hoje estamos antecipando alguns dos destaques e também falando da relevância do Fórum Social Mundial Temático, que mais uma vez será sediado aqui na Câmara Municipal em janeiro de 2014. Terminamos o primeiro bloco aqui com 3 vereadores convidados e José Antônio da Silva, um dos representantes da comissão organizadora do Fórum. Terminamos falando também de representatividade, de como no início o Fórum não queria muitas vezes a representação e a participação de vereadores, políticos, entidades sindicais, e agora essas representatividades estão todas conseguindo dialogar melhor. Uma das mesas que está prevista nesse Fórum em 2014, em janeiro, é sobre democracia real, vereador Janta. Nesse contexto que temos crise de representatividade, temos crise nos próprios parlamentos, mas temos também vontade de participação dos parlamentos. O que é democracia real num sentido mais amplo, não só para Porto Alegre, não só para o Brasil, mas para todos os movimentos que estão acontecendo globalmente? Em que sentido se pode ir para falar de democracia real? Olha, eu acho que a democracia ela tem avançado e muito, e eu acho que tem que avançar mais, né? Nós jamais vamos chegar a lugar nenhum sem agente político. É a política. Ou nós vivemos num estado de anarquia, ou nós vivemos num estado organizado. Agora nós temos que ter formas de alcançar isso, né? Eu acho que nós temos que discutir muito a forma que nós devemos implementar nas câmaras de vereadores, nas assembleias, no Congresso Nacional, na vida das pessoas. A democracia ela está em tudo. Se nós não formos as pessoas que implementam ela, né, nós não vamos avançar nunca. Eu acho que se há alguma crise, se há alguma necessidade de avançar, eu acho que isso aí é uma responsabilidade e um problema, responsabilidade e problema de toda a sociedade. Eu acho que nós não temos crise, a crise não é do parlamento. A crise não é unicamente de representatividade, a discussão é da sociedade, de que forma pode construir aí uma reforma política, uma representatividade melhor. Os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, os governos municipal, estadual, federal, eles não caíram aí de Marte. Eles foram eleitos pela população. Agora, se a população tem que fazer a minha culpa, né? Quantas vezes a gente chega e pergunta para as pessoas e as pessoas não sabem quem votou na última eleição? Essa questão que o vereador Janta apontou de que a política está em tudo e a política é tudo, ela é uma consciência que pequeníssima parte da população brasileira, digo que é a nossa experiência, tem. Vereador, o senhor acha que a Câmara Municipal sediando esse evento, promovendo outros eventos, promovendo debates,
também ajuda a criar essa consciência política que ainda falta na nossa população? Eu acho que sim, eu acho que a Câmara dá sua importante contribuição. A pessoa aqui, as pessoas moram no município. As pessoas estão intimamente e umbilicalmente ligadas no seu vereador, no seu deputado estadual, no seu deputado federal, no seu senador. Há um distanciamento grande. Agora, no seu vereador, via de regra, as pessoas lembram em quem votou, as pessoas têm uma relação direta, e eu acho que a partir dessa relação direta, a partir dessa necessidade que deve ser discutida aqui no Parlamento Municipal, a gente pode ampliar isso para as outras esferas. E pensamos e tomara que tenhamos êxito nisso. Eu quero dizer que na Câmara Municipal, e a gente acompanhou esse ano, eu já estou na minha segunda legislatura, mas esse ano nós acompanhamos o trabalho de todos os vereadores. Esse ano nós tivemos essa oportunidade. Eu quero dizer assim, em alto e bom tom, independentemente de concordar ou discordar, que a gente democraticamente discorda às vezes da opinião, discorda da posição, tem posição diferente. Agora os vereadores, os 36 vereadores da cidade trabalham, e trabalham muito, trabalham de domingo a domingo, né? Porque as pessoas acorrem ao vereador. Então é importante que os legislativos possam aparecer na mídia, na grande mídia, na sociedade, não só no momento ruim. Para o povo entender, né, o que o Thiago está querendo dizer, se o país fosse uma Kombi, né, uma Kombi, todo mundo... Kombi é um carro que não tem capô na frente. Né? Se o país fosse uma Kombi, os vereadores são para-choque. Nós somos a primeira... Tu vai num supermercado, cara, ó, vereador, vem cá, não sei o quê. Tu vai num posto de gasolina, ó, vereador, nunca votou em ti, mas tu é o reflexo daquilo. Né? Tu representa o povo. Né? Eu pego o exemplo que é o seguinte, que a democracia ela é imprescindível porque toda a população de Porto Alegre, na minha campanha eu vi isso, no meu dia a dia eu vejo isso nas entidades que eu represento, eu vejo isso nos sindicatos que eu visito, nas vilas que eu vou, tudo quanto é lugar eu vejo as pessoas reclamando da saúde. Mas quem pode mudar isso é o vereador. É o vereador que pode vir aqui para a Câmara, sentar com a Jussara, com o Thiago, com os outros e discutir, olha, o povo quer, não é eu que quero, é o de transformar em lei. Isso é democracia. E é por isso que nós estamos aqui. A Jussara foi eleita uma parcela do povo de Porto Alegre porque entende que ela é a representante para encaminhar a luta das mulheres, a luta da saúde. Ela é uma representante para estar aqui encaminhando isso. O Thiago foi eleito porque ele tem que estar aqui representando a saúde. Ele é um agente de saúde, ele é uma pessoa que faz o contato direto na saúde pública. Ele não é nenhum médico que tem o seu consultório, que atende... Não, ele faz, mesmo. É SUS, é a cara do SUS. Né? Eu estou aqui porque eu represento o movimento sindical. Há 30 anos eu faço isso. Né? Trazer para cá a necessidade de trabalhar. Da onde se questionava que o vereador Janta está votando contra. Eu digo, não, eu quero que seja explícito um projeto que tinha aqui na casa, que era um plano de saúde para os servidores municipais, seja explícito que é para os servidores municipais. Né? Então, nós trouxemos essa experiência para cá. E a democracia é isso. A democracia é que dentro nós temos um médico, nós temos uma guerreira aí que está há anos na estrada, né, na defesa do direito das mulheres, na defesa do direito do povo, das minorias. Nós temos sindicalistas, nós temos empresários aqui dentro, nós temos professores. Essa questão que vocês todos levantam é muito importante, antes de passar para a vereadora Jussara, porque às vezes se teve, eu acho, nos protestos, essa ideia de que democracia é um para-conceito que não tem ideologia. E política é ideologia, mas a democracia é justamente suplantá-las no sentido de dialogar com essas ideologias, vereadora. Olha, eu quero dizer assim que participação popular e controle social não é contraditório aos parlamentos. Pelo contrário, é um reforço que nós temos, inclusive, para que haja gestão pública, porque nós também temos esse dever de fiscalizar, de contribuir, inclusive, para uma gestão pública eficiente, para que se transformem políticas públicas em política de Estado, com responsabilidade da União, do Estado e do município, de forma integrada. Eu vou dar um exemplo aqui. O Movimento Saúde Mais 10 vai estar aqui nesse fórum de novo, porque aqui nesse fórum ele lançou uma campanha, o ano passado,
de coleta de, precisava 1,5 milhão. Nós fizemos uma coleta de 3 milhões de assinatura para um projeto de lei de iniciativa popular, e ele vai estar aqui com a sua carta de repúdio em desconsideração esse projeto dentro do Congresso Nacional. Porque nós precisamos de urgência urgentíssima nesse projeto, sem modificação, não é menos que 10% da receita bruta da União, porque é isso que nós precisamos, naturalmente com uma boa gestão, que não adianta dinheiro sem gestão, e com um ótimo controle social para que o SUS se efetive. Então eu acho que nós estamos, olha aqui, são 25 anos da Constituinte, 25 anos do SUS, 25 anos de OP nessa cidade, que tem muito, que é um belo exemplo, naturalmente tem muito que melhorar, porque tem que entrar a discussão política, né? Atual estágio da democracia no Brasil mostrou, as ruas mostraram, e nós estávamos lá, uma crise de representatividade com razão. Mas isso não é de assustar, pelo contrário, isso é de fazer com que nós estejamos, como estamos, uma Câmara Municipal engajados no processo do fórum, porque é lá que se discute esse tipo de coisa. Lá nós temos que discutir as reformas estruturantes, a reforma da mídia, há pouco o Thiago falou. Nós queremos uma mídia democrática, onde todos tenham acesso, né? A reforma política que é a mãe, para mim, de todas as reformas. Mas nós precisamos da reforma urbana, da reforma agrária, né, de várias reformas. E até na questão, Jussara, desculpa te cortar, na questão da reforma política, todo esse pessoal que estava na rua agora, em maio, junho, né, achando que tinha que fechar as instituições, tinha que fechar câmeras, tinha que fechar congressos, sindicatos, associações, tudo que tinha, esse pessoal tem que... O momento é agora de participar da reforma política. O momento é agora. Os movimentos sociais só vão conseguir eleger alguém aqui na Câmara de Vereadores, no Congresso terminar. E na Assembleia, se nós tivermos uma reforma política que diz que todos são iguais. Que não é a grana que vai botar placa, que vai contratar cabo eleitoral, que vai ter... Não, nós somos todos iguais. Aí nós vamos discutir ideias. Exatamente por aí. 2 aspectos da reforma política são estratégicos. É o financiamento público... Porque aí é que está, por que os negros não estão lá, por que não é a maioria de trabalhadores, por que as mulheres não estão. E na questão, por exemplo, da questão de gênero, é uma coisa que nós estamos defendendo, e aqui tem aliados para isso. Né? Chega, não é mais a mulher lá para cumprir a cota de 30% no rabo da lista. Né? Se for, está em discussão, se for lista de partidos, e isso fortalece os partidos, pelo contrário, não enfraquece. 2 homens, uma mulher. 2 mulheres... Uma mulher e um homem. Uma mulher e um homem, uma mulher e um homem. Por que começar pela mulher? Somos a maioria da população e grandes puxadoras de votos. Então agora, os homens não se preocupem, porque aí é que é a verdadeira democracia. Vamos ajudar eles. Vamos ajudar os homens. Incluir o Antônio aqui na discussão, Antônio. Até Poliana, eu te pedi essa retomada, porque eu acho que no final do primeiro bloco ficou uma coisa que eu queria só complementar na questão da saúde, que desse debate da amplitude da saúde para todos, como a gente falou aqui sobre o SUS, para nós que somos militantes da questão racial, e aí a gente traz aqui o que é muito difícil colocar nesse debate a questão da população negra em todas as áreas, saúde, educação, no meio ambiente, na questão do mercado de trabalho, mas eu queria te colocar aqui, primeiro na questão da saúde, desse debate que acompanha a Jussara atrás, com relação de melhorias para a saúde, nós conseguimos colocar no debate do movimento negro a saúde da população negra. Então isso já é um avanço. São as doenças étnico-raciais que nós temos que atentar para uma população, né? Que é a grande população. E quando tu abre esse bloco falando da questão da democracia, eu queria te colocar também, queria colocar para os companheiros aqui, que para mim a democracia é fundamental se nós tivermos educação. Né? Justamente paralelo ao fórum vai acontecer o Fórum de Educação novamente. Isso, o Fórum Mundial de Educação, ele abre o Fórum Social, né, de 21 a 23 aqui em Canoas, que é a nossa cidade vizinha, né, os companheiros já estão se organizando, terão várias oficinas de vários lugares que estarão acontecendo. Então o Fórum Mundial de Educação abre o Fórum Social Mundial, né, e a gente vai ter essa oportunidade. Mas eu quero te reforçar, porque nessa questão da democracia, para nós é fundamental que nós também, além de discutir saúde, discuta a educação, porque com uma população melhor informada, sabendo dos seus direitos, ela vai saber fazer esse debate, essa interlocução, né, entre o parlamento e os movimentos sociais para buscar os seus direitos. Né? Ontem nós, em relação à educação, pautar no fórum, nós aprovamos nessa casa por unanimidade um projeto de lei que inclui nos currículos a Lei Maria da Penha para o enfrentamento à violência doméstica e familiar. Vamos lá
contribuir com esse tipo de... A Câmara Municipal. E o fórum é isso, né, Jussara? Vamos dizer, o fórum social, além de discutir a saúde, a educação, a questão do mercado de trabalho, a questão da reforma urbana, e para nós, no movimento negro, vai ser muito interessante, porque a gente, dentro desses debates todos, a gente vai começar a discutir na questão da própria reforma habitacional no município, a questão das terras de quilombola. Isso. Né? Na questão da saúde, a saúde da população negra. Na questão da educação, a implementação efetiva da Lei 10.639, que traz o estudo da África e o estudo dos afro-africanos e dos indígenas também, na sala de aula. E não é um debate que é feito só na questão da história. Não, em todo o currículo, em todo o projeto político-pedagógico da educação. Né? E o fórum, ele aglutina todas essas ideias, faz essa transversalidade para que a gente possa realmente dar a cara, né, da formação da população brasileira, discutindo, né, uma nova realidade, uma nova sociedade. Vereador, a sua fala agora vou lhe pedir já para fazer suas considerações finais, que nós vamos fazer uma rodada de considerações finais para nos encaminharmos para o fim do programa. Eu quero dizer que, então, a participação da Câmara Municipal e dos vereadores nessas discussões é fundamental para o processo de construção. Eu só queria dizer para o Luiz Alberto... José Antônio. É que eu tinha dois colegas médicos, um era Luiz Alberto e outro José Antônio. Bom, para o José Antônio, que essa discussão toda, nós tivemos aqui esse ano a Semana de Consciência Negra, e que ela abordou territórios negros. Discutimos e pudemos visitar os territórios negros de Porto Alegre. Trouxemos aqui o Dr. Isaías, um sanitarista especialista em doenças que atingem a população negra. E tivemos a discussão aqui sobre a lei que insere no currículo escolar essa grande parte da história que é muitas vezes negligenciada, que é a lei que tu acabaste de referir. 10.639. Então, eu quero dizer que a Câmara já tem feito algumas dessas discussões, mas sem dúvida nenhuma, com o auxílio e com a participação e com a junção de esforços junto ao Fórum Mundial, Fórum Social Temático, vai poder ter possibilidade de ampliar e de ampliar o leque de discussão e poder ser um instrumento. É o que a Câmara quer ser. A Câmara quer ser, e os vereadores querem ser, um instrumento desse processo de transformação. Tá certo. Vereador Janta, são questões locais, todas que abordamos aqui, mas também são questões internacionais. Internacionais, nacionais, mundiais, né? Nós vamos ter representantes do mundo inteiro aqui para discutir o mundo do trabalho, para discutir a questão da saúde, a questão do transporte, a questão de um mundo melhor para todos. Então eu aproveito para convidar toda a população de Porto Alegre. Participe do Fórum Social Mundial. Nós vamos ter oficina na Câmara de Vereadores, na usina do gasômetro, nós vamos ter oficinas aqui no parque, nós vamos ter oficina por grandes entidades de Porto Alegre, Largo Zumbi do Palmares, no mercado público. Então participe. Aonde você andar em Porto Alegre vai ter uma oficina discutindo as questões do mundo melhor para todos. Então, povo de Porto Alegre, venha para o fórum, participe do fórum e venha discutir, venha melhorar a sua vida, a vida da onde você mora. Porto Alegre, de novo, vereadora, vai ser uma grande usina de ideias. Sim, esta casa não estará em recesso. Esta casa sediará, assim como outros espaços, o Fórum Social Temático. Eu acho que isso é muito bom dizer para a população dentro desse convite que o Janta já fez em nome de todos nós. Tem 4 questões aqui que também nós estaremos trabalhando. Essa casa aprovou a política municipal em relação à política estadual e nacional por unanimidade de plantas medicinais e fitoterápicas. Nós vamos sediar o 6º Mercofito, integração da América Latina em torno da política de plantas medicinais e fitoterápicas, também nessa casa. Nós vamos também, propusemos no fórum, né, na abertura, que nós temos que ter uma discussão sobre o Estado laico, contra todas as formas de opressão e intransigências. Aí entra o racismo, o sexismo, a homofobia, a intransigência religiosa que não pode ter nesse país, porque esse país é laico, está lá na Constituição brasileira. Também algo importante é, na luta das mulheres, todo esse enfoque ainda que nós precisamos, né? De combater o machismo, emancipar as mulheres, e as mulheres estão dizendo construir uma nova sociedade, que eu acredito, né, na sociedade socialista.
E, por fim, quero, em nome do Grupo Viva a Palavra também, que é essa área de cultura da Associação Gaúcha dos Escritores Independentes, como sou membro, que nós vamos estar, o Viva a Palavra, em saraus poético-musicais, o grupo integrando todas as temáticas, porque aí entra o componente cultural, né, com convidados, etc., componente cultural, que é um componente fundamental do Fórum Social Mundial. Nós não imaginamos o nosso Largo Zumbi, né, com toda essa discussão que o Antônio coordena lá, sem toda essa dinâmica cultural que é a expressão da diversidade maravilhosa do povo brasileiro. É isso que Porto Alegre está mostrando. E é isso que nós queremos para o mundo. Porque o Fórum, o Fórum Social Mundial, ele é um outro mundo, é possível e necessário. Eu acho que o recado de hoje é esse, e necessário. E eu acho que o Brasil, como um todo, tem muito a dizer que a diversidade humana e cultural, ela é fator estratégico para que nós possamos ter esse novo mundo, né? Com certeza. Esse novo mundo sem cercas, sem aramados, com a convivência, né, de todas as raças que conformam esse planeta que, enfim, a gente tem a possibilidade de viver. Para finalizar, José Antônio, falamos de novas ideias, de exatamente um outro mundo possível, como apontou a vereadora, mas na carta de chamamento de vocês para a população, há também esse alerta à possibilidade de retrocessos, né? No sentido de que é preciso prestar atenção nesse momento. Sim, a gente temos que unir forças, né? Construir uma nova sociedade, ampliar esse debate, né? E a gente precisa que todos os movimentos sociais, todos os segmentos que estão loteados em Porto Alegre e na região metropolitana e em nosso estado, nosso país, se façam presente no fórum. A gente queria aproveitar para reforçar o nosso território, né? Como bem falou o vereador Janta, usina do gasômetro está acontecendo atividades, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre está acontecendo atividades, no Parque da Harmonia está acontecendo o acampamento da juventude, né? Teremos o Forinho, né? Que é um espaço onde as nossas crianças estarão lá também já aproveitando para fazer o seu debate para a construção do mundo melhor. Temos o Espaço Ubuntu, que está localizado junto ao Largo Zumbi dos Palmares. Temos espaço também acontecendo na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores. Então, quer dizer, Porto Alegre, o centro histórico de Porto Alegre, né, estará acolhendo a todos os companheiros e companheiras de todos os movimentos sociais de Porto Alegre, da região metropolitana, do estado, do país e do mundo, ampliando esse debate. A gente também gostaria de convidar as pessoas que se inscrevessem, né, as suas oficinas autogestionadas. O nosso site é forumsocialportoalegre.org.br. Lá está todas as orientações de como você pode escrever a sua oficina, como você pode se inscrever para participar das atividades no fórum, as oficinas que já estão inscritas, aonde elas irão acontecer, né? E a qualidade desse debate. E eu quero de coração aqui, né, agradecer essa oportunidade que a TV Câmara está nos dando. E a gente sabe que a TV Câmara não é assistida só em Porto Alegre, porque eu sou natural de Rio Grande, apesar de morar em Eldorado do Sul, mas quando eu vou na casa da minha mãe em Rio Grande, a gente consegue assistir, sabe que esse programa vai chegar lá. Então a gente quer convidar a todos os companheiros e companheiras que tenham compromisso com a luta dos movimentos sociais, para que a gente venha, né, fazer esse debate e qualificar o futuro e mostrarmos que a sociedade brasileira é uma sociedade que constrói junto na sua diversidade das suas etnias. Um grande axé e um grande beijo no coração de todos vocês. São 57 municípios a partir de maio. Exatamente, com o canal digital em sinal aberto da TV Câmara. Gente, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, José Antônio, vereadores, muito obrigada pela participação. Obrigado. Obrigada. Claro, eu sempre agradeço a sua audiência, mas como você viu nesse programa, a sua participação, a sua opinião é muito importante para o futuro do país e do mundo. Então, Fórum Social Mundial Temático, sediado na Câmara Municipal, em janeiro de 2014, você está convidado. Porto Alegre em Debate termina aqui, a gente se vê na próxima edição. Até lá.